Boa noite. Olá, boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. O presidente Joe Biden pede a revisão do sigilo dos documentos sobre os ataques do 11 de setembro. O atentado completa 20 anos amanhã. A gente mostra também os detalhes de um projeto que pode barrar ligações indesejadas de telemarketing. Na última reportagem especial em comemoração à Semana da Pátria, vamos contar a história de um personagem que ajudou a construir o caminho para nossa independência, José Bonifácio de Andrada. E para o seu fim de semana, a gente traz os filmes que estreiam no cinema e nas plataformas de streaming. Eita, nós! O atentado terrorista que derrubou as Torres Gêmeas em Nova York completa 20 anos amanhã. E as homenagens às vítimas da tragédia que deixou quase 3 mil mortos já começaram nos Estados Unidos e fora dali. Na Espanha, na cidade de Logrono, a exposição 11 de setembro reúne 111 capas de jornais de 30 países, publicadas logo após o atentado terrorista, em 2001. Já nos Estados Unidos, em Malibu, foi preparada uma exibição chamada de Ondas de Bandeiras. Para homenagear as vidas perdidas, quase 3 mil bandeiras americanas e estrangeiras foram fincadas no gramado do Alumni Park. Na Virgínia, foi realizada uma solenidade no Centro de Triagem Terrorista dos Estados Unidos. Já o Departamento de Perícia Médica de Nova York divulgou nesta semana que conseguiu identificar mais 2 vítimas por meio de análises de DNA. E hoje, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou que o Departamento de Justiça revise os documentos da investigação do FBI sobre os ataques para que eles se tornem públicos em 6 meses. Essa é uma demanda de familiares das vítimas. O atentado foi muito lembrado recentemente. Há 10 dias, só 10 dias, as últimas tropas estrangeiras que ocupavam o Afeganistão deixaram o país. A chamada guerra ao terror foi a principal consequência dos ataques aos Estados Unidos. Veja agora o passo a passo da data que mudou o mundo, o dia 11 de setembro de 2001. 8h46 da manhã de 2001, o voo 11 da American Airlines colidiu com a Torre Norte do World Trade Center, no coração de Nova York. 9h03 da manhã, o voo 175 da United Airlines atingiu a Torre Sul. A enorme faixa de fumaça tomou conta da cidade. Pessoas se penduraram nas janelas. Ninguém acreditava no que estava acontecendo. Mal sabiam as pessoas que as Torres Gêmeas estavam prestes a desmoronar e destruir tudo que estava ao redor. A partir de então, a correria era geral. A nuvem de fumaça transformou o dia em noite. Além de Nova York, outras partes do país também foram alvos de ataques. Condado de Arlington, estado da Virgínia, arredores de Washington, 9h37 da manhã, o voo 77 da American Airlines atingiu o Pentágono. Imagens da câmera de segurança mostraram o exato momento da explosão na sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Diante da destruição, bombeiros colocaram a bandeira americana no telhado do Pentágono. Shanksville, Pensilvânia, 10h03 da manhã, o voo 93 da United Airlines caiu em um campo aberto depois que os passageiros lutaram contra os 4 terroristas que estavam a bordo e evitaram uma tragédia maior. Todas as 44 pessoas morreram. De acordo com as investigações, o avião tinha como destino o Capitólio, a sede do Congresso americano. O então presidente George W. Bush anunciou que todos os recursos do governo federal seriam destinados para ajudar as vítimas e famílias. O terrorismo contra nosso país não subsistirá, disse ele. Terrorism against our nation will not stand. Osama Bin Laden, líder da organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda, assumiu a autoria dos ataques suicidas. A partir daí, tinha início a guerra de 2 décadas, liderada pelos Estados Unidos no Afeganistão. Somente 10 anos depois, em 2011, as forças americanas mataram Bin Laden em uma operação surpresa no esconderijo dele no Paquistão. Jay Jonas, capitão do Corpo de Bombeiros da cidade de Nova York, viveu
para compartilhar o que viu. Ele e outros colegas estavam no 26º andar de uma das torres do World Trade Center, resgatando civis, quando os prédios começaram a desabar. Todos os outros morreram. Frank, Jerry e Michael perderam o pai nos atentados. Estamos todos juntos como uma família, nos fortalecendo uns pelos outros. Aqui no Brasil, a polícia concluiu que as 3 crianças que desapareceram na Baixada Fluminense em dezembro do ano passado foram executadas. Elas teriam sido condenadas por uma espécie de tribunal do tráfico de drogas depois de terem levado uma gaiola de passarinhos. Os meninos Lucas Mateus, de 8 anos, Alexandre da Silva, de 10 e Fernando Henrique, de 11, aparecem nessas imagens no dia 27 de dezembro do ano passado, momentos antes de desaparecerem. As gravações de câmeras de segurança são o último registro deles. A polícia agora confirma que os garotos foram executados pelo tráfico de drogas do Morro do Castelar por causa do roubo de um passarinho. O secretário de Polícia Civil, Alan Turnovski, fez a declaração em uma entrevista exclusiva à TV Globo nesta quinta. O secretário de Polícia afirma que já tem os nomes dos 3 criminosos responsáveis pelos assassinatos, mas só vai divulgar a identidade deles quando o inquérito for concluído. Ainda segundo a investigação, o chefe do tráfico do Morro do Castelar teria sido morto como queima de arquivo por ter ordenado as execuções das crianças. O tráfico teria avaliado que o avanço da polícia e a repercussão do caso poderiam atrapalhar os negócios. Os ossos recolhidos há um mês pela polícia em Belford Roxo eram de animais, de acordo com a perícia. Os corpos dos 3 garotos que teriam sido jogados em um rio ainda não foram encontrados pela polícia. É terrível essa história. Terrível. Uma outra injustiça foi corrigida a tempo. Depois de ficar 3 semanas preso, acusado de um crime que não cometeu, o homem finalmente foi solto. E o caso dele reacende o debate sobre prisões, que são feitas apenas com base no reconhecimento fotográfico. Os últimos 23 dias foram de angústia para o Raoni e toda a família. Ansiedade que aumentava a cada minuto para o reencontro depois de uma prisão injusta. Quando o portão abriu, foi difícil segurar a emoção. A prisão de Raoni foi pedida depois que testemunhas fizeram reconhecimento do suspeito por foto. Mas a polícia errou ao confundir o cientista de dados com um miliciano que tem na pronúncia o mesmo nome e cobra taxas indevidas de moradores de Duque de Caxias na Baixada Fluminense. Em comum entre eles, além do primeiro nome, apenas a cor da pele. Este Raoni é cientista de dados, trabalha em uma multinacional, tem especialização nos Estados Unidos e cursa 2 pós-graduações no Brasil. Nada disso foi suficiente para que ele pudesse ser ouvido. Depois que eu fui na delegacia, o tempo todo tentei explicar, tentei falar que era um erro, mas em nenhum momento fui escutado sobre isso, até chegar aqui e ficar esses dias todos. A polícia reconheceu o erro na prisão do cientista de dados e apura o caso em sindicância interna. A orientação da Secretaria de Polícia Civil aos investigadores é que o reconhecimento fotográfico não seja a única prova para determinar prisão de suspeitos, já que o caso de Raoni não é o único que acaba em prisão injusta. Muitas pessoas estão sendo presas a partir de um reconhecimento fotográfico. Na grande maioria das vezes são pessoas negras. Tem um estudo da Defensoria Pública que mais de 80% dos casos de erros de reconhecimento fotográfico atingem pessoas negras, e a Ordem dos Advogados tem atuado nesses casos para que isso não aconteça mais. Raoni vai pedir na justiça indenização pelos danos por ter sido preso. Episódio que ele vai se esforçar para esquecer, já que está com casamento marcado. Eu já sou casado no civil, mas a festa vai ser agora dia 16, agora é pensar nisso e esquecer isso aqui. Isso aqui foi um episódio, uma cicatriz que eu quero esquecer e agora pensar no futuro. Na Amazônia, terminou hoje a viagem de um grupo de embaixadores que esteve na região nos últimos 3 dias. Acompanhados pelo vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão, eles conheceram trechos da floresta e também cidades da região. Veja o que o vice-presidente falou sobre a viagem. Para preservar, proteger e desenvolver a Amazônia, é preciso, antes de tudo, conhecer a região. As iniciativas que tivemos oportunidade de visitar alinham-se às prioridades do Conselho Nacional da Amazônia Legal.
o combate ao desmatamento ilegal e outros ilícitos ambientais e fundiários, o ordenamento da ocupação territorial, o estímulo à inovação e à bioeconomia e o acesso a fontes de financiamento nacional e internacional, sejam públicas ou privadas. Em São Paulo, a semana termina com um atraso no calendário de vacinação contra a Covid. De lá, ao vivo, o repórter Pablo Mundim explica os motivos para a gente. Pablo, boa noite. Olá, Catiúcia, Paulo, boa noite a todos. Olha, praticamente todos os postos de vacinação na cidade de São Paulo registraram falta da vacina da AstraZeneca nesta sexta-feira. São 200 mil pessoas com a segunda dose atrasada por falta do imunizante. A prefeitura disse que começou ontem a distribuir 255 mil doses da vacina da Pfizer e outras 158 mil da Coronavac, mas não cita a da AstraZeneca. Por meio de nota, o Ministério informou a entrega de um novo lote dessa vacina para o início da próxima semana. No Grande ABC, os prefeitos decidiram seguir com restrições de 80% na capacidade de comércios e serviços e funcionamento proibido durante a madrugada. A medida vale até 30 de setembro. Na região, apenas São Caetano do Sul derrubou essas restrições. E a cidade de São Paulo passa a integrar o consórcio do Grande ABC, que reúne as 7 prefeituras da região, que somam quase 5 milhões de moradores. A ideia é ampliar políticas conjuntas entre as cidades. Paulo e Catiúcia. Em Belo Horizonte, começou a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid. Quem tem mais de 70 anos foi vacinado com a Coronavac e recebeu a segunda dose há mais de 6 meses, já pode procurar um ponto de vacinação. Veja na reportagem da Rede Minas. Do lado de fora do posto móvel instalado no quartel do Corpo de Bombeiros na região centro-sul da capital, uma fila de carros. A vacinação é realizada no sistema drive-thru. A dose de reforço será com a vacina da Pfizer. O Carlos Anselmo fez questão de ser vacinado pela terceira vez. Muito ativo, segue direitinho todas as orientações e sabe que, além de cuidar do corpo, é preciso manter o otimismo. Recomendação médica, recomendação da Anvisa, então nós temos que aceitar aquilo que os médicos ou a Anvisa mandam. Eu falo que a idade não manda, o que manda é a sanidade. No Brasil todo, segundo o Conselho, que reúne os secretários estaduais de saúde, 585.846 pessoas morreram por causa da Covid-19. Até aqui foram 672 registros de morte nas últimas 24 horas. Além disso, são 20 milhões de casos confirmados até aqui, 15 mil também nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo os dados mais atuais do Ministério da Saúde, 20.262 pessoas que tiveram a doença se recuperaram dela. E a gente mostra agora como está a vacinação pelo país num recorte por regiões. O Norte aplicou até aqui 13 milhões de doses de vacina contra a Covid. O Nordeste, 44 milhões, o Centro-Oeste, 15 milhões, a região sudeste do país aplicou 91 milhões de doses e, por fim, o sul do país aplicou até aqui 31 milhões de doses de vacina contra a Covid. Ao todo, portanto, também segundo o Ministério da Saúde, foram distribuídas pelo país 259.408.220 doses de vacina. Dessas doses, 203 milhões, quase 204 milhões, foram aplicados nos brasileiros. 135 milhões de pessoas tomaram até aqui a primeira dose da vacina e 68 milhões de pessoas tomaram também a segunda dose ou a vacina de dose única. Daqui a pouco você vai ver. Na última reportagem especial em comemoração à Semana da Pátria, vamos contar a história de um personagem que ajudou a construir o caminho para a nossa independência, José Bonifácio de Andrada. Os detalhes depois do intervalo.
A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, estuda uma forma de padronizar o prefixo das ligações de telemarketing em todo o país. Se o projeto vingar, o consumidor vai saber na hora se é mais uma tentativa de vender um produto ou um serviço. Entenda como essa discussão tem sido feita na reportagem da nossa afiliada, a TV Claré. Não, tá bom. Não é que eu tô no meu horário de trabalho, eu não posso falar agora. Quantas vezes você já recebeu chamadas de alguém do outro lado da linha oferecendo produtos e serviços? Por dia, umas 7, 8 vezes já recebi, sim. A gente fica chateado, né? Porque é uma coisa que às vezes incomoda. E por que então continua atendendo as ligações de telemarketing? A gente não consegue ter controle, né, das pessoas que estão ligando pra gente, então a gente atende pensando que é alguma coisa importante, algum horário importante e acaba atendendo. É algo que incomoda mesmo. Mas a boa notícia é que esse tipo de ligação com números desconhecidos pode estar com os dias contados. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, quer padronizar os usuários de telemarketing com o mesmo prefixo. Dessa forma, o consumidor poderá saber de antemão se as ligações são de empresas ou de alguém que realmente precisa conversar. A ideia ainda está em consulta pública e levará um tempo até ser colocada em prática. No entanto, hoje já existem opções para tentar acabar de vez com as chamadas com publicidades que tanto perturbam. No site da Fundação Procon existe o sistema Não Me Ligue Mais. O titular da linha se cadastra, é um cadastro muito rápido lá no site da Fundação Procon. Ela pode cadastrar até 5 celulares que estejam no CPF dela. E ela, a partir de 30 dias, ela não recebe mais as ligações de telemarketing ou de cobranças. Os bancos e as empresas de telefonia geralmente lideram o ranking de reclamações dessa natureza feitas no Procon. A gente deixa tocar sozinho. Ou então bloqueia. Sexta-feira é dia de entender a variação do dólar e da bolsa ao longo da semana. E quem nos ajuda a traduzir o sobe e desce dos mercados é o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Foi uma semana agitada no mundo político e isso se refletiu nos índices? Com certeza. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Essa também foi uma semana muito atípica e muito nervosa, porque nós tivemos o feriado de 7 de setembro, os investidores estavam aguardando o que aconteceria nesse feriado, então segunda-feira foi um dia meio imprensado, com uma liquidez menor. Era feriado nos Estados Unidos também, por causa do Dia do Trabalho, que eles comemoram no dia 6 de setembro, Labor Day, e com isso acabou que afetou também o panorama brasileiro, né? Então, o que nós tivemos? Uma tendência de queda no início da semana e logo depois de 7 de setembro, né, a Bolsa despencou no dia 8, quando ela reabriu, em função do temor de uma possível greve dos caminhoneiros, etc. E no dia 9, ontem, nós tivemos uma recuperação da Bolsa. Então, a Bolsa subiu bastante com aquela carta na ação, como nós vimos, né? E recuperou em torno de 2% de crescimento da Bolsa. Só que hoje, o que acontece é que a gente pode ver que a Bolsa caiu mais uma vez em 1% e o dólar fechou em alta. Mas agora, no caso de hoje especificamente, não tem nada a ver com questões políticas, foi um problema nos Estados Unidos, incerteza, expectativas de aumento da inflação, mais uma vez, acabou derrubando as bolsas norte-americanas, quase todos os índices, Nasdaq, Standard & Poor's caíram, e também as ações da área de tecnologia, praticamente a grande maioria também caiu. Isso acabou se refletindo na Bolsa Americana, que por sua vez espalhou também para as bolsas europeias, levando uma tendência de queda. O que a gente observa então, Paulo, resumidamente, é que a Bolsa do início do ano até agora caiu 4%, ou seja, quem investiu na Bolsa, em média, perdeu 4%. Por outro lado, quem investiu no dólar desde o início do ano, que estava 5,16 e vendeu ontem, teve um ganho de quase 1%. Um ponto importante também para mencionar, só para concluir, é que como teve essa alta ontem, né, então a Bolsa se recuperou, muita gente aproveitou para fazer o que eles chamam de recuperação de ganhos. Então eles venderam ações que subiram na véspera e fizeram realização de ganhos, tanto com a Bolsa, com ações, como também com o dólar. Então isso explica essa volatilidade de ontem para hoje. Ok, professor, obrigado. Bom fim de semana. Igualmente, bom fim de semana. A Paralimpíada de Tóquio terminou no começo dessa semana e a TV Brasil transmitiu as competições ao vivo. Um dos destaques da nossa delegação foi o nadador Gabrielzinho, que voltou com 2 ouros e 1 prata na bagagem. Jovem, estreante em Paralimpíadas, ele já retornou ao clube dele e conversou com a nossa afiliada, a Rede Minas, sobre os próximos passos da carreira.
O Gabriel Araújo fez história nas Paralimpíadas de Tóquio 2020. Apesar de ser sua primeira vez na competição, o nadador de apenas 19 anos subiu ao pódio nas 3 provas que disputou, um aproveitamento de 100%. E foi um dos grandes destaques da delegação brasileira. É muito gratificante e melhor ainda o gostinho de ter a medalha é poder nadar bem e atingir as metas que foram traçadas. Então, as medalhas é realmente uma consequência de todo o trabalho, de toda a construção do trabalho que foi feito até chegar ali. Ele vai tirar um período de férias, que ele merece um descanso, né? E quando ele retornar, a gente vai fazer uma avaliação em conjunto de todo o programa de treinamento, ajustar as variáveis que não deram certo, corrigir os erros e reorganizar para que ele chegue mais forte nas próximas competições. E o sentimento que define a mãe do atleta é gratidão. Muito orgulho, porque essa natação de Gabriel, ela começou simplesmente com uma brincadeirinha, né, de pula um pouquinho e vem mais pra cá. Então, tipo assim, Deus deu pra ele essa habilidade. Então, assim, é um misto de emoção que eu não sei explicar pra vocês. Hora da previsão do tempo. Lara, boa noite. Como ficam aí? Como é que vai ser o nosso fim de semana? Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. No fim de semana, a massa de ar quente e seco, ela se mantém aqui sobre essas áreas destacadas no nosso mapa. Nessas regiões, a umidade do ar está muito abaixo do ideal para a nossa saúde. E aqui onde está vermelho, que inclui parte de Goiás, Minas Gerais, também Tocantins e Bahia, ela está abaixo aí dos 12%. Significa estado de emergência, né? E isso já aumenta muito os riscos de queimadas. Em São Paulo, por exemplo, a chuva chegou ontem em algumas cidades, mas ainda assim não foi suficiente para diminuir as queimadas no interior. Essas imagens foram feitas por moradores e mostram o incêndio que atingiu a zona rural da cidade de Batatais, região de Ribeirão Preto. As chamas chegaram perto da zona urbana e levaram muita fuligem para a região. Já no sudoeste do estado, a causa dos estragos foi outra. Essas são imagens da cidade de Serquilho, que foi atingida por uma tempestade com rajadas de vento que provocaram uma série de danos para os moradores. E o sábado ele vai ser chuvoso ainda em todo o estado. Na capital paulista, essa chuva se mantém durante o final de semana, dá uma trégua na segunda e aí as temperaturas voltam a subir na capital. O fim de semana, ele também vai ser chuvoso aqui, na região norte, parte do centro-oeste e também no sudeste. Olha, no Rio de Janeiro, inclusive, pode chover forte com possibilidade de queda de granizo. E essa chuva ela deve se manter até o domingo. E para encerrar, vamos ao vivo até Salvador, onde também tem previsão de chuva aí para o final de semana. E as temperaturas, elas seguem elevadas por lá, com as máximas chegando a 31 graus. É isso, Catiúcia. E olha, hoje eu saio de férias e é para Salvador que eu vou. E aí, quem sabe eu não trago um pouquinho dessa chuva de lá para cá. Faz essa gentileza e boas férias. Até a sua Muito volta. obrigada. Tchau, tchau. Até logo. Santos, no litoral paulista, entrou no mapa da independência do Brasil com a atuação de um dos maiores intelectuais da nossa história. Não é à toa que José Bonifácio ficou conhecido como o patriarca da independência. E para traçar um perfil do brasileiro mais influente na corte portuguesa, a nossa equipe foi ao lugar onde ficava a casa dele e conversou com historiadores. Dentro do bondinho, a viagem parece no tempo. Casarões feitos à moda portuguesa. A Casa da Frontaria, construída 43 anos depois da independência do Brasil, tem mais de 7.000 azulejos em alto relevo. Por aqui entravam as carruagens e por um portão nos fundos, as mercadorias chegavam pelo Porto de Santos. Foi pelos portos, inclusive, que começou o processo da independência brasileira. Em 1808, Dom João, pai de Dom Pedro, chegou ao Brasil e fez a primeira abertura econômica da nossa história. O comércio com as nações amigas foi uma resposta a Napoleão Bonaparte, que com suas tropas invadiu Portugal. A liberdade comercial criou emancipação política e novas necessidades. E é aí que entra a sabedoria de um cientista já reconhecido na Europa. Ele foi um articulador do preparo do Brasil para ser livre. E é aqui na Rua 15 de Novembro, onde nasceu e cresceu o brasileiro mais importante no processo de independência do país, José Bonifácio de Andrade Silva. E é neste endereço que ele viveu até os 14 anos de idade. O que aconteceu aqui
é prova de que muitas vezes a história se divorcia da memória. Da casa, sobrou a fotografia publicada em setembro de 1909. Este documento de 25 trata da entrega à prefeitura da homenagem em mármore que identificava onde nasceu Bonifácio. No terreno surgiu o edifício que depois também virou patrimônio histórico e foi projetado por um dos arquitetos mais importantes da história do país, Ramos de Azevedo. Este prédio está fechado ao público há mais de 10 anos. Depois que a casa de Bonifácio foi demolida, aqui foi construído o Banco do Comércio e da Indústria, claro, no endereço mais importante para a economia. Consta que a família de José Bonifácio era a segunda mais rica da época. Então, aí o que acontece? Aqui, no século XIX, principalmente no século XX, no início da República, as negociações do café aumentaram muito e aqui se tornou uma espécie de Wall Street brasileira. E, na verdade, era onde as maiores negociações de café do mundo ocorriam. O Brasil é hoje o maior produtor e exportador mundial de café. São Paulo já tinha o status de ser o estado mais produtivo antes mesmo da proclamação da República. E foi aqui em Santos que surgiu a bolsa de um único produto que também era o principal da economia. Agora estamos no coração do comércio cafeeiro. A Bolsa do Café começou como uma salinha e ganhou um prédio inteiro no centenário da Independência. Na Sala dos Pregões, 2 dos 3 quadros pintados por Benedito Calixto mostram a cidade de Santos no ano da Independência e quando completou 100 anos. A Bolsa Oficial do Café também passou a compor esse grupo de obras que fariam parte dessa grande comemoração, né? Por outro lado, a gente tinha também a questão da elite cafeeira, né? Que queria demonstrar todo o poderio do estado de São Paulo por conta do café, né? Toda a riqueza do estado. Outros monumentos fazem parte desse conjunto em comemoração ao centenário. Um deles fica na Praça da Independência e é o maior de todos. Ao lado da Igreja do Carmo, outra obra centenária. No Panteão dos Andradas estão os restos mortais de Bonifácio. Ele estava interessado em tudo. Ele estava interessado em política, em literatura, no problema da desigualdade social, na proteção à mulher, na cessação do tráfico negreiro. Ele foi um homem que se preocupou com a geografia, com o meio ambiente, na proteção dos animais, inclusive foi contra a pesca predatória da baleia. Era um homem respeitado quando falava. Foi o primeiro brasileiro ministro do Reino e Estrangeiros. Do bondinho passeamos pelas ruas por onde andou Bonifácio, o homem que saiu do Brasil para estudar e voltou aposentado, não para o descanso, mas para construir a independência do país. Bom, e com essa reportagem, a gente encerra a Semana da Independência. Há 199 anos, o Brasil começava a se desgarrar oficialmente de Portugal. Nessa terça, ao longo de 2 horas, nós mostramos a cerimônia do 7 de setembro. E a transmissão teve boa audiência. A TV Brasil ficou em 3º lugar em Brasília e em 4º no Rio de Janeiro. Os dados são do Cantar Ibope. Além disso, nossos vídeos no YouTube alcançaram 1.100.000 visualizações. Um dos espaços culturais mais importantes e antigos do país completa 110 anos depois de amanhã. É o Teatro Municipal de São Paulo. Construído pela elite cafeeira paulistana, a inauguração do teatro provocou o primeiro engarrafamento do estado de São Paulo, com 20.000 pessoas à espera da estreia. Depois de ficar fechado no ano passado por causa da pandemia, o espaço reabre com a ópera de Astor Piazzolla. O estilo eclético mistura renascentismo, barroco e arte nouveau e reproduz a Ópera de Paris no centro da maior cidade do Brasil.
Criado para atender a elite paulistana com eventos artísticos há 110 anos, o Teatro Municipal de São Paulo preserva o prédio, mas o acesso ao interior vem sendo popularizado. A mudança da visão do que é o espaço do teatro, ela foi acontecendo no decorrer dos anos. Então, obviamente, historicamente, esse teatro foi construído por uma elite para uma determinada elite, mas no decorrer dos anos, o teatro foi se transformando também com o conteúdo que ele traz, com as políticas públicas também que vieram reforçar qual que era a missão de um teatro, que ele é um teatro público, que ele é um equipamento da cidade, portanto um equipamento de todos os cidadãos de São Paulo. Foi aqui a Semana de Arte Moderna de 1922, que teve Oswald de Andrade como um de seus organizadores e expôs obras de Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, entre outros. O espaço recebeu eventos memoráveis e é sede de 6 corpos artísticos, entre eles o Balé da Cidade, o Coral Paulistano e a Sinfônica Municipal. E mantém a escola de dança, de música e as orquestras de formação no anexo Praça das Artes, inaugurado em 2012. Como parte da programação de aniversário, depois de 2 anos suspensa, a temporada lírica é retomada com a única ópera do compositor portenho Astor Piazzolla, Maria de Buenos Aires. A ópera é protagonizada por uma prostituta e mistura audiovisual ao canto, música e atuação na montagem do cineasta Kiko Goifman. Pela primeira vez trabalhando com uma ópera e dentro do Teatro Municipal, o diretor se emociona. A minha relação com o Teatro Municipal é uma relação de público, né? Eu sou mineiro, moro aqui tem 30 anos e já assisti shows memoráveis, concertos memoráveis, filmes, inclusive. Então é um lugar de respeito, um lugar que eu admiro muito. É um luxo poder estar aqui, né, concebendo um trabalho. No Rio de Janeiro, ainda dá tempo de visitar uma das maiores feiras de arte da América Latina. Arte Rio vai até domingo. E se você não mora na cidade, saiba que a exposição também pode ser vista pela internet. Considerada uma das maiores feiras de arte da América Latina, a Arte Rio reúne 65 galerias e 16 instituições, como o Museu de Arte Moderna no Rio. São pinturas, desenhos, esculturas e outras obras assinadas por artistas de várias partes do país. A expectativa é que esta 11ª edição movimente 300 milhões de reais durante os 4 dias de evento. A gente tem sim os colecionadores de arte que vêm cedinho fazer sua pesquisa, comprar a arte, e a gente tem os apreciadores também. Este ano a Arte Rio conta com um espaço ao ar livre com vista para a Baía de Guanabara. Lá estão trabalhos como o da plataforma de arte 0101, que tem foco na produção da diáspora africana. Todos os artistas e curadores envolvidos no trabalho são africanos ou afrodescendentes. Os artistas, eles têm a maior parte, né, da porcentagem de vendas para que consigam obter insumos para produzir novas obras, né, e também se manter dentro desse mercado. Outro espaço que chama a atenção é este aqui, com pinturas sobre vidro. As imagens retratam mulheres trans e travestis que vivem no estado do Pará. Quem visitar a exposição também poderá ouvir o depoimento de cada uma das modelos por meio de um QR Code. Ao longo da história, a gente percebe que os corpos trans e travestis, eles são invisibilizados na nossa sociedade. É muito importante, cada vez mais, ocupar espaços. E o espaço das artes é o espaço do imaginário, é mexer com o imaginário. Hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, data lembrada pela campanha Setembro Amarelo aqui no Brasil. Por isso, uma das nossas dicas de cinema hoje, da nossa comentarista Ana Karina de Carvalho, é um filme sobre a importância de cuidar da saúde mental. Além dele, tem filmes para todos os públicos e gostos. Olha só. Bem-vindos à nossa nova central. Patrulha Canina, o filme. Sucesso absoluto. Acompanha um grupo de cãezinhos muito atentos e falantes que utilizam equipamentos especializados para investigar e resolver crimes. Diversão garantida em cartaz no cinema. Eita, nós!
Estreia nas telonas o filme francês O Bom Doutor. Uma ótima comédia com um médico ranzinza, já cansado do trabalho, mas que tá de plantão e chama um entregador de comida que finge ser médico para atender as emergências, sendo guiado pelo celular, é claro. Doutor, vous voyez quelque chose? A vida acaba por todo mundo. No mês do Setembro Amarelo, de combate ao suicídio, entre em cartaz nos cinemas e nos canais de streaming o longa Por que Você Não Chora? Na trama, Jéssica, recém-chegada do interior em Brasília, consegue um estágio para cuidar de Bárbara, uma paciente que sofre do distúrbio borderline, e transforma a vida da jovem tutora. A Organização Mundial de Saúde, durante um tempo, pensou-se que não se podia falar, não se deveria falar porque era gatilho. Mas hoje o que se percebeu é que o não falar não trouxe benefícios, né? Os casos aumentaram. Então não é não falar, é como falar, tá? Então, assim, tem algumas obras no audiovisual que glamorizam essa questão. Então, você mostrar de uma forma glamourizada um assunto muito delicado não é bom. É importante a gente falar do 188, que é o CVV. Quer dizer, se tem alguém aqui agora assistindo essa entrevista e que essa entrevista de alguma forma foi gatilho, né, a gente tem que mostrar para as pessoas que elas têm que correr e procurar ajuda. Bom, estiveram hoje com a gente as intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, a Neide Lins e também a Brenda Rodrigues. O Repórter Brasil fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje nas nossas redes sociais. Boa noite, um ótimo fim de semana. Fique agora com imagens de Belo Horizonte. Obrigado pela companhia e até segunda. Tchau. Thank you.